Esses mascotes que nos acompanham em casa hoje em dia se tornaram parte fundamental das nossas vidas. Passamos a amar muitos deles como se fossem outro membro da família, e estas mudanças nos devolvem todo o amor e carinho que podem oferecer, criando um vínculo conosco que pode chegar a perdurar inclusive além da morte. Na nossa história de hoje, nos encontramos numa fazenda localizada na zona agrícola do estado da Paraíba, Brasil. Nesta fazenda vivia e trabalhava uma família grande de 10 pessoas, formada por um casal e seus 8 filhos, a quem eles criaram honesta e humildemente. O mais velho dos filhos era Wagner de Lima Figueiredo, um jovem extrovertido e com um caráter afável, que toda a sua vida ele viveu naquela fazenda com sua família. Como é comum nesses tipos de casos, essa propriedade tinha ficado nas mãos da sua família por gerações. Primeiro tinha ficado com seu bisavô, depois o seu avô, e agora pertencia a seu pai, com a esperança de que algum dia passasse às suas mãos e continuar assim o legado familiar. Cada membro da família tinha que cumprir suas atividades dentro da fazenda, colaborando assim com o sustento de todo o lar. Wagner, desde muito jovem, se dedicava todos os dias a trabalhar na fazenda, sob a supervisão do seu pai, realizando atividades típicas desse campo, como ordenhar as vacas, tosar as ovelhas, recolher o cocô das galinhas pelas manhãs, mas havia uma tarefa que ele preferia acima de todas as outras. Essa era a lavoura de campo, porque era nesse momento do dia onde poderia compartilhar tempo com os cavalos. Na fazenda da família haviam muitos animais, desde porcos, galinhas, ovelhas, vacas. Mas o que parecia mais impressionante para o Wagner eram os cavalos, especialmente seu próprio cavalo. Ele tinha aprendido tudo sobre o cuidado deles. Sabia como fazer que os cavalos entendessem suas ordens, sabia como acalmá-los quando ficavam nervosos e se encarregava de alimentá-los e limpá-los. Desde criança, muitas vezes fugia de suas tarefas para ir ao estábulo, onde poderia visitar aquele que considerava seu melhor amigo. Um majestoso cavalo totalmente branco como a neve, que tinha sido um presente do seu pai, quando o brasileiro tinha feito seus 13 anos de idade, e o seu progenitor o considerava suficiente para outorgar-lhe a responsabilidade de ter sob seus cuidados uma mascote de tal calibre. O que o homem não contava era que seu filho frequentemente descuidaria de suas atividades na fazenda para ir brincar com seu cavalo. Embora considerasse um incômodo, ele o deixou ir por causa da ternura causada pelo ótimo relacionamento que esses dois tinham. Wagner amava seu cavalo, a quem havia nomeado Sereno, pelo tranquilo e calmo que sempre se encontrava o animal, e a serenidade que lhe transmitia ao estar na sua presença. Quando Wagner cavalgava sobre Sereno, se sentia livre. Adorava fazer o cavalo correr e sentir a brisa passando a toda velocidade por seu rosto. Sereno não era um cavalo de corridas, mas pela grande velocidade que poderia alcançar, facilmente poderia ter vencido uma competição local. Os dois sentiam uma ligação muito forte entre eles. Eles cresceram e amadureceram juntos. Cada vez que Wagner tinha um problema, achava paz em cima do lombo de Sereno. Os dias que o cavalo adoecia, sua atenção total era dirigida a ele. Inclusive, chegava a dormir ao seu lado, os dias que fossem necessários, até que o cavalo recobrasse a sua saúde. Sereno, por sua vez, agradecia com o grande amor e fidelidade que ele demonstrava. Era um cavalo muito obediente, que de jeito nenhum causava problemas ao seu dono. Os anos passaram tranquilamente para esses dois. Wagner agora era um homem de 34 anos e tinha mais responsabilidades dentro da fazenda. Mas isso não impedia que continuasse escapando várias vezes ao dia para visitar seu amigo. Por outro lado, Sereno já alcançava a idade de 21 anos, uma idade bastante avançada para um cavalo, uma vez que sua média de vida ronda os 30 anos. Mas ele seguia tendo a energia de um cavalo jovem. Sua velocidade seguia sendo insuperável.
Era costume que o brasileiro utilizasse sua mascote como meio de transporte para realizar viagens curtas entre sua fazenda e as cidades próximas, com a finalidade de realizar qualquer tipo de tarefa, desde o transporte de recursos até o fornecimento da despensa. Não obstante, um dia Wagner teria que cumprir uns afazeres que ficavam muito longe para ir a cavalo. Assim, ele não teria outra opção a não ser utilizar sua antiga moto como meio de transporte. O que era uma pena, já que ele gostava muito mais de ir aos lugares montado no seu cavalo. Antes de sair, foi ao estábulo onde se encontrava seu fiel amigo para se despedir dele. E ofereceu umas carícias a Sereno e o alimentou. Mas, no momento em que ele estava prestes a sair, Sereno começou a puxar sua camisa, como se pressentisse que alguma coisa iria acontecer, e não queria deixar o Wagner ir. O homem o acalmou, como só ele sabia fazer, e lhe disse: "Aonde eu vou, você não pode me acompanhar, Sereno. Você deve ficar aqui." Assim, dedicando um forte abraço e prometendo que eles se encontrariam novamente à noite, Wagner montou a sua moto e saiu da fazenda. Porém, Wagner não conseguiria cumprir com essa promessa. Era uma tarde nebulosa, então parecia que poderia chover a qualquer momento. Wagner, por um momento, pensou em voltar. Se começava a chover enquanto ele se encontrava na estrada, poderia resultar numa viagem perigosa. E ele não estava errado. Tinha muita pressa em finalizar seus assuntos pendentes na cidade e voltar o mais rápido possível para sua fazenda. Mas, em alguns momentos, começou a chover. Na manhã seguinte, espalhou-se por toda a cidade perto da fazenda a notícia de que um homem havia sofrido um acidente de trânsito com sua motocicleta. Esse homem era Wagner. Todos os parentes ficaram devastados com a notícia. Sereno não parava de relinchar no seu estábulo, como se soubesse o que estava acontecendo, como se fosse capaz de entender que seu dono não ia voltar. Ninguém conseguiu acalmar o pobre animal nesse dia. Wagner significava tudo para ele. Era seu mundo. No dia seguinte, os amigos e parentes do brasileiro se prepararam para a procissão do caixão. Dezenas de parentes compareceram. Esse homem tinha sido muito querido pelos membros de sua comunidade. Seus familiares e amigos lembravam-se dele como uma pessoa amável, honrada e educada. Entre as pessoas em luto estava Vando, o irmão de Wagner. Devastado pela perda de seu irmão, ele pensou que um de seus desejos seria que Sereno estivesse presente, para que o animal pudesse se despedir do seu dono. Uma das lembranças mais bonitas que conservava de seu irmão tinha sido o grande sorriso que se desenhava no rosto dele, cada vez que costumava passear junto com Sereno a grande extensão de terreno que possuía sua fazenda familiar. Então, em um puro ato de compaixão, ele decidiu trazer o cavalo mascote do seu irmão, pois ele sabia quão próximos eles eram. O animal apareceu na procissão. Todos podiam notar pela forma de andar que ele embargava uma grande tristeza. Durante todo o caminho, até o cemitério, Sereno iria gemendo e dando coices com suas patas no chão, quase o tempo inteiro. O que aconteceu em seguida levou todos às lágrimas. Se você está gostando do vídeo, lembre-se de se inscrever e deixar a sua curtida. Foi no momento em que o veículo que transportava o caixão de Wagner parou, quando o Sereno começou a se comportar de forma estranha. Como se compreendesse o que estava acontecendo, começou a dar voltas ao redor do caixão, cheirando o tempo todo, e continuava a gemer. Os presentes não podiam conter as lágrimas ao ver a reação do cavalo. Uma das espectadoras afirmava: "Foi um momento realmente emocionante. Até chorei quando vi a cena." Depois daquilo, Sereno parou e pousou sua cabeça sobre o caixão, num gesto de aflição. E assim, depois de um bom tempo, todos puderam notar o amor que sentia o animal por seu dono. O amor que esses dois tinham um pelo outro era muito forte, e a partida de Wagner tinha afetado em grande medida o animal, que por dias tinha deixado de se alimentar e não permitia que ninguém ficasse perto dele. Com o tempo, o cavalo foi capaz de recuperar o apetite e algo da sua energia, mas até os dias de hoje,
não deixa que mais ninguém o cavalgue. Esse lugar ele guardará até o final dos seus dias, exclusivamente para o seu dono. Este foi o vídeo de hoje e agora é a sua vez de responder essas perguntas. O que você achou do vínculo entre Wagner e Sereno? E como o cavalo ainda honra o seu dono ao não permitir que ninguém ande em suas costas? O que você achou do ato de compaixão de Wando? Deixe a sua opinião nos comentários. Também você pode aproveitar e deixar a sua curtida, para que a gente saiba que você está gostando do conteúdo. E a gente continue fazendo mais vídeos desse tipo. Até a próxima e tchau, tchau!